Pergunta, Márcio, que eu acho que é fundamental para os dias de hoje, é uma reflexão sobre como você enxerga o mundo hoje, dentro desse cenário que por vezes se apresenta muito caótico, e a quaresma. Porque muita gente fala que é um período que a gente tem que se resguardar, que a gente tem que tomar mais cuidado, que as energias aí que não são muito boas estão espalhadas nesse período. Então, qual a sua visão em relação à quaresma e o mundo que estamos vivendo? Sim. Puxa, é difícil, né, de definir, né, assim, de fato, né, a resposta para essa pergunta, mas eu acho que cabe numa situação de tentar enxergar isso, a minha visão sobre isso, é a compreensão, por exemplo, qual é o tempo que a gente vive. Que inclusive é uma pergunta, né, que sempre se faz É, aqui no final do programa, a relação do tempo. O que eu percebo, né, que as pessoas, e tudo isso que eu falo não é de forma assim, precisamos viver uma vida monástica. Não, a gente tem que viver, dar risada, ser feliz, isso é importante. Amar, ser amado, não importa como, tem que ter isso. Mas hoje em dia, eu penso assim que as pessoas, o mundo como um todo, ele vive muito essa questão do tempo, como os gregos, né, que definiam dois tipos de tempo, né, que é a questão do cronos, né, que é a questão do cronológica, o cronometrado, é esse tempo linear que a nossa mente, normalmente, né, numa visão muito mais filosófica, ela está presa. Então a pessoa acorda a certo horário, ela vai lá, toma o seu banho, toma um café, começa a trabalhar, fica o dia inteiro, aí vem o almoço, aí vem lá a sua dinâmica, vai para academia ou estuda. Então esse pensamento linear nesse tempo cronológico, ele é necessário porque, obviamente, estamos encarnados, somos seres físicos, mas somente viver essa compreensão do tempo, na minha visão, ela escraviza a pessoa, ela escraviza o ser humano. E muitos podem falar, puxa, mas e qual é a solução? Se é que é uma solução, mas é uma outra visão, que é a compreensão do tempo, chamado de kairos também, pelos gregos, que é um tempo que não é esse tempo cronológico ou linear, mas é um tempo da existência, vamos chamar assim. Quando você fala de espiritualidade, de compreensão, seja da vivência da quaresma, da fé, não importa, a gente está falando desse tipo de tempo, desse tempo do que eu sou, do ser, né, do meu espírito, vamos chamar assim. Então eu percebo, né, que as pessoas como um todo, elas estão muito mais distantes desse tipo de tempo, esse tempo de qualidade, de presença, estão vivendo somente, né, na linha mental dessa cronologia, voltadas apenas ao tempo relógio, ao tempo da fábrica, e isso é ruim. Isso traz consequências. Uma delas é problemas de saúde mental, né? Hoje em dia, uma das epidemias que existem no mundo é a questão da depressão, né? As várias síndromes que existem aí, transtornos e demais coisas que acontecem. Por quê? Porque as pessoas acabam se distanciando dessa questão do sagrado. E quando eu falo sagrado, não está atrelado a uma religião. Pode estar? Pode. Mas você precisa de um tempo de qualidade, um tempo de reflexão, de meditação, né, de oração, que seja, para que você consiga compreender o que de fato é importante numa relação humana. É você basear ela no que a pessoa tem, ou no tempo cronológico que você vai passar com alguém, ou naquele tempo de presença onde você toma uma cerveja e não importa se vai durar 10 minutos ou 2 horas, aquela qualidade te traz bem-estar, porque você é ser humano. Então, o mundo, né, as pessoas, na minha visão, óbvio, precisariam voltar a pensar sobre isso, ou pelo menos digerir um pouco melhor essa questão de como que como que é esse tempo, como ele está sendo vivido, porque isso gera uma série de problemas, né? E quando a gente associa a questão da quaresma, que é um período simbólico, né, de introspecção e de, de superação, né, das nossas
mediocridades, né, das nossas hipocrisias, já que somos cristãos, na grande maioria, por que não fazer esse exercício de autorreflexão? Isso é muito importante na minha visão. Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, sim. Onde eu acho que é o ponto, né, diante daquilo que você narra. O mundo de hoje, ele nos força a usar o nosso tempo sobre a luz de um único viés, que é o tempo do trabalho, né? E quando a gente consegue se apartar disso, se libertar disso e ver que há uma luz no final do túnel e que a gente pode se apropriar do tempo de uma forma prazerosa, diferente, com qualidade, isso é fundamental. E onde entra talvez a quaresma nessa fala? Tempo de reflexão, né? Ou seja, usar esse período, mesmo que simbólico, como um momento para refletir sobre a sua própria existência. Sim. E aquilo que eu gostaria e que eu acredito ser fundamental, mudar em mim. Ou fazer algo que seja importante para mudar o meio que eu vivo. Sim. Porque é muito importante, eu acho, que a gente parar para pensar que a gente precisa, sim, discutir que tipo de ser humano você é, que tipo de ser humano que eu sou, mas a gente também precisa pensar como que é o meio que eu vivo e como eu posso colaborar para esse meio Sim. mudar e melhorar, né? Então, acho que quaresma, apesar de ter todo esse caráter religioso, eu acho que a proposta hoje do programa é levar para as pessoas uma amplitude maior do que a quaresma pode representar na vida das pessoas, porque você bem disse, aqui no Brasil, mesmo você não sendo de nenhuma religião, a quaresma ela existe no nosso inconsciente, no nosso imaginário. Todo mundo tem um pouco disso lá no imaginário, né? Mesmo que distante, mas está lá. Está lá, está Existe. instalado. É real, né? Está lá, está instalado. Então, já que nós sabemos que isso é algo quase que cultural dentro do nosso país, que façamos disso um momento importante para refletir, para pensar, mas não para sofrer, Sim. né? Mas um momento para que a gente possa refletir. Isso.